Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem chega. Vou aqui digitar o nosso título. Opa! E aí? Excelente! É uma felicidade ver o pessoal entrando, ver que o nosso projeto tem crescido, cada vez mais pessoas presentes, cada vez mais pessoas participando dos nossos diálogos aqui. É uma satisfação enorme conversar com vocês. E aí, gente, eu quero dizer uma outra coisa também que é bastante importante, tá? Se você tem temas que te interessam, questões que você quer conversar, manda isso por direct. Eu vou colocar depois no Stories uma pergunta, né? Sugestões de temas, o que você quer entender, o que você quer conversar um pouquinho. E a gente vai elencando isso e conversando. A ideia aqui é que esse espaço seja um espaço realmente para retirada de dúvidas, para melhoria da reflexão de vocês. Então hoje, quando a gente acabar o nosso papo, eu vou colocar lá no Stories um convite mesmo para que vocês coloquem sugestões de temas, coisas que vocês querem conversar, o que vocês querem entender, né? Que eu acredito que pode fazer com que o nosso papo flua muito melhor do que já está fluindo. De outro lado, eu quero agradecer a esse movimento. O número de pessoas curtindo a página tem aumentado continuamente. Nós temos, acho que quase 1.300 pessoas hoje nos seguindo aqui nesse Instagram, que me parece ser um crescimento muito rápido, feito de forma orgânica. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que têm comprado essa ideia, que têm apoiado esse processo, o pessoal que está mandando foto e marcando as fotos, almoçando com a gente nesse bate-papo. Quero agradecer isso, tem sido fantástico, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu confesso a vocês que ao mesmo tempo que é um desafio enorme fazer todas as minhas outras coisas e estar aqui todos os dias a meio-dia conversando com vocês, também é recompensador sempre que a gente recebe uma mensagem de estímulo, de apoio, de gente que diz: olha, obrigado, eu estou entendendo melhor as coisas, olha, você explicou muito bem, te agradeço, mostrei para minha mãe, mostrei para minha tia. Isso faz a gente se sentir muito, muito feliz, tá? Então eu agradeço enormemente a todas as pessoas que têm, em algum sentido, comprado essa ideia da gente fazer esse diálogo aqui todo dia ao meio-dia. São 40 minutos no nosso dia. O que são 40 minutos, né? E eu acredito que isso é importante também. Algumas pessoas no início me falaram: ah, mas 40 minutos é muito tempo, ninguém vai assistir, né? Mas, gente, o dia tem 24 horas. 40 minutos para pensar sobre a importância da política na sua vida não é muito, né? 40 minutos para a gente fazer um papo qualificado, para a gente entender o que está acontecendo, os movimentos, os desenhos, isso tem impacto direto naquilo que nós somos. Então, esse é o objetivo aqui desse projeto, aproveitando esse momento tão difícil que é de isolamento, da gente poder cada vez mais conversar, atrair as pessoas. E aí, nesse aspecto, duas coisas importantes, né? Primeiro, agradecer as pessoas que estão dizendo que nem estão vendo o tempo passar. Isso significa que o papo tem sido legal. Duas coisas importantes. A primeira tem um aviãozinho de papel, né? Um desenho de aviãozinho de papel aqui embaixo. Eu peço para que vocês, por favor, cliquem nele e enviem para os amigos de vocês, para os contatos de vocês. Isso faz com que a gente tenha um número maior de pessoas assistindo a live. E por que eu estou dizendo isso? Porque efetivamente no Instagram e no Facebook, se você não paga para fomentar o conteúdo, eles te jogam no final da fila, né? E como a gente não está pagando,
a gente é sempre jogado para o final da fila, né? Então, só o apoio de vocês pode fazer com que a gente avance na fila das lives que estão rolando e de tudo isso que está acontecendo. Então, eu peço para que vocês, por favor, sejam meus cabos de Instagram, né? As pessoas que apoiem a fazer essa página se tornar mais robusta, essas lives serem mais vistas. Eu agradeço as pessoas que têm feito isso. Eu tenho visto muita gente postando no Stories, me marcando. Eu sempre curto, eu sempre quero ver. Tem sido muito legal. Mas peço o apoio de vocês. Recomendem aos amigos, né? Peçam para os amigos seguirem. É importante. Faz isso dar mais relevância a esse movimento que a gente está avançando aqui. Eu acho que é bem legal fazer isso. De outro lado, eu quero informar as pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez hoje que essa story, todas as stories, todas as lives que nós fazemos são disponibilizadas depois no meu canal no YouTube, né? Creomar de Souza, YouTube, lá você encontra tudo, tá? Todos os diálogos que a gente tem feito nesses tempos de conjuntura, né? Com foco na pandemia e os impactos da pandemia sobre o mundo político. Todos eles estão lá. Peço para que vocês deem uma curtida aqui nessa página, deem uma curtida na página da Dharma Politics, tanto aqui quanto no Twitter e em outras redes. E me sigam nas redes e fomentem esse movimento, tá bom? O que acontece? Última dica importante. Usem essa ferramentazinha das perguntas, fica mais fácil, né? Para a gente acompanhar as perguntas e saber o que vocês querem saber, o que vocês não estão entendendo, como de fato a gente pode atender a cada um de vocês, tá bom? Eu quero agradecer as pessoas que disseram que o tempo passa bem rapidinho. Eu fico muito lisonjeado com isso, fico muito feliz mesmo, porque a ideia é que a gente tenha um papo que seja sempre o mais agradável possível. Não é a nossa ideia aqui de nenhuma forma criar algum tipo de ação de militância a candidato A ou B, né? A nossa ideia aqui é fazer análise. E aí a gente tem que fazer aquele exercício que é desprender a análise dos nossos sentimentos pessoais, né? Aquilo que a gente tem como preferências ou que a gente espera que aconteça é uma coisa, mas a análise concreta é outro processo. E aí, se você quiser fazer uma perguntinha, eu recomendo que você use essa ferramentazinha do Instagram, tem uma interrogação. Você clica nessa interrogação e aí as pessoas, eu consigo ver a pergunta e melhor do que isso. Na hora que eu for responder a sua pergunta, todas as pessoas veem do que a gente está falando e torna a live ainda muito mais interativa, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu tinha muito que agradecer a vocês por isso, né? Vamos nos debruçar nesse processo de análise, porque afinal a análise não é conversa de bar, né? E o negócio é sério, vamos nessa. O que acontece? Nós temos hoje, né, a madrugada, na verdade, foi marcada pela nomeação do novo ministro da Justiça, né? E nós temos também um novo diretor-geral da Polícia Federal. Então, vou falar desses dois elementos, vou falar também de um movimento que está acontecendo no Ministério da Saúde, que é uma pressão que o novo ministro tem recebido, mas não é pressão do presidente, é pressão dos secretários de saúde dos estados e municípios. Pois bem, Brasília foi, e o Brasil foi também, né? Brasília e o Brasil foram afetados por uma enorme tempestade na última quinta e sexta-feira, e que teve efeitos durante todo o fim de semana, e hoje, nessa terça, nós temos um movimento de determinada calmaria, né? Vamos lembrar, as bolsas sentiram muito na quinta e na sexta-feira da semana passada, porque o processo de saída do Sérgio Moro do governo foi bastante conflituoso. Ele deixou uma série de bombas relógios e alguns outros fatos foram acontecendo e a gente vai tentar cobrir quase todos eles. E aí fiquem à vontade para ir perguntando, tá? Só peço para usarem a ferramenta, porque aí eu não perco a pergunta de ninguém. Nesse processo, então, nós tivemos que Moro, surge o boato na quinta, Moro pede demissão na sexta, o mundo quase cai abaixo em termos de governo federal na sexta de tarde, Bolsonaro começa uma reação na sexta com aquele discurso, o fim de semana vai transcorrendo, na segunda-feira só surge uma boataria acerca da permanência ou não de Guedes no governo, e aí Bolsonaro faz duas manifestações de unicidade, no sentido de dizer que Guedes cuida das pautas econômicas, isso acalma um pouco os mercados.
Nós tivemos uma alta moderada ontem nas bolsas e hoje o Bovespa, até a última hora que eu olhei, estava variando positivamente na casa de 4%. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Exatamente, 4,05% até o presente momento, né? Com o índice futuro para amanhã marcando 3,7% positivo. Todos esses movimentos revelam que um esforço enorme do governo Bolsonaro de tentar unificar a narrativa, que é uma dificuldade que eles têm desde o início do governo. Primeiro, pelo tom da narrativa, que não gerou muito respaldo. Segundo, pelo fato de que havia uma dissensão entre o presidente e o ministro anterior da Saúde. E terceiro, pelo impacto resultante da saída do Sérgio Moro do governo. Esse processo de depuração que o governo Bolsonaro foi passando, em que o governo vai sendo cada vez menos aquele governo que é o governo da posse, né? Que é o governo de janeiro de 2019 e vai virando uma coisa nova, efetivamente vai trazendo desafios. E aí o que o presidente parece ter percebido junto com o seu núcleo tomador de decisão é que a perda do Moro é sentida. Né? Em termos de métrica de redes sociais, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez, né, na sexta, o fim de semana da semana passada, foi a primeira vez em que Bolsonaro perdeu seguidores nas redes sociais. Isso não era um fenômeno. E aí houve uma diminuição do número de seguidores do presidente na última semana, né, no último fim de semana em específico. E aí o que é que nós temos? Esse processo, então, mostrou para o presidente que perder Moro era ruim, mas perder Guedes era muito pior. E aí, nesse sentido, o presidente buscou, né, de todas as formas possíveis, construir uma lógica de respaldo e de diálogo com o ministro da Economia para que ele não saísse do governo. E isso aparentemente está feito até o presente momento. Lembrando, aqui se trata de uma live de análise política, então a gente não fala daquilo que não aconteceu ou daquilo que é especulativo. Então, até o presente momento, Guedes segue, e à medida que Guedes segue, Bolsonaro não perde o segundo pilar, que era importantíssimo para a consolidação do governo, que era a ideia de Moro, o pilar moral, Guedes, o pilar econômico. Tá bom? Isto feito, o governo partiu para, em paralelo, o governo tinha uma nova tarefa: que nomes colocar no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, de forma que esses nomes não fossem interpretados pela sociedade ou pelos opositores ao presidente Bolsonaro como nomes que reforçassem as acusações de Moro. E aí vamos voltar. Quais foram as principais acusações de Sérgio Moro na sua saída, né, do governo? Ele disse que o presidente queria fazer interferência política no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, né? Nesse processo todo, então, surge o grande dilema. O presidente, se escolhe alguém que está muito, muito próximo da sua percepção de realidade, isso quer dizer, alguém que é muito próximo de estrita confiança, por mais que isso faça alguma lógica do ponto de vista político, do ponto de vista de narrativa eleitoral, gera um desgaste para ele, né? Então o presidente ventilou nomes que eram muito, muito próximos para o Ministério da Saúde, da Justiça, ventilou nomes muito, muito próximos, muito mais distantes, mas com um perfil mais técnico, e no fim ele conseguiu aquilo que a gente pode considerar como sendo uma escolha intermediária, né? E aí ele vem com o nome de André Mendonça, que era advogado-geral da União e assumirá o Ministério da Justiça. E por que eu estou dizendo que a escolha do André Mendonça é intermediária, né? Porque, em algum sentido, é alguém com quem o presidente já tem uma convivência, um diálogo, né? E aí isso é bom, mas não é alguém que possa ser considerado um amigo próximo do presidente, então não gera uma crítica excessiva dentro daquilo que o Sérgio Moro levantou. Mas de outro lado, e aí tem um componente técnico importante, André Mendonça tem toda uma trajetória construída dentro da Advocacia Geral da União, né? O André Mendonça, se não me engano, tem 40 e poucos anos e tem 20 anos de atuação dentro da AGU. Significa dizer que ele tem um estofo técnico para a função de ministro da Justiça, certo? Em termos de perfil, tem um outro componente importante, e aí parece mostrar uma sinalização do Bolsonaro para uma parte da sua base eleitoral. André Mendonça é pastor evangélico, e isso permite que o Bolsonaro possa realimentar
a narrativa que ele fez quando da saída do Moro, em que ele deixou subentendido que Moro não era aderente a pautas morais que eram importantes para o governo federal. Basicamente, a gente está falando de aborto, a gente está falando de posse de arma de fogo e alguns outros elementos do ponto de vista moral. O que acontece? Bolsonaro, então, vem com um nome que é tecnicamente sustentável, porque ele tem uma experiência, né, nessa área de justiça. Vem com um nome que é palatável para os elementos conservadores da base eleitoral e tem um nome que é próximo dele em termos de convívio político, porque o advogado-geral da União tem um diálogo constante com o presidente da República, não importando quem seja o presidente da República. De outro lado, esse perfil que é técnico, mas também é conservador e religioso do André Mendonça, atende à necessidade que o Bolsonaro tem de, em algum sentido, fechar a casa. O que eu estou querendo dizer? A crise tem mostrado que o governo entendeu e internalizou uma lógica que é muito próxima à lógica do Bolsonaro, que é a ideia de que o governo é o governo contra tudo, né? É o governo contra o sistema. E nesse sentido de ser o governo contra o sistema, a narrativa tem que estar homogênea o suficiente para que todos os ministros tenham o mesmo tipo de fala e de diálogo com a sociedade. E nesse aspecto, o novo ministro da Justiça pode fazer essa tarefa com alguma qualidade, porque ele já mostrou que é um aliado fiel do presidente da República em outras ocasiões. Qual é o ponto fundamental aí? É saber como o nome vai ser recebido dentro da esfera política e dentro da Polícia Federal. E aí, nesse aspecto, vem um segundo nome que foi nomeado antes do primeiro. Olha só que interessante. Porque, teoricamente, o diretor-geral da Polícia Federal é subordinado ao ministro da Justiça, né? Mas o nome do diretor-geral já estava ventilado antes do nome do novo ministro da Justiça. Isso quer dizer, o Alexandre Ramagem, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, vai, de fato, encaixa, de fato, dentro daquilo que poderia ser considerado o número de críticas que o Moro fez ao presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o Alexandre Ramagem é um amigo próximo do núcleo familiar do governo, isso quer dizer, ele é amigo do Carlos Bolsonaro, ele tem contato com o presidente, e aí há a crítica por aqueles que são opositores ao presidente ao fato de que o nome foi indicado para retirar a autonomia da Polícia Federal, né? E nesse aspecto em específico, nós temos um fato interessante que é de um partido, o PDT, que entrou na justiça para tentar impedir que o Alexandre Ramagem tome posse como diretor-geral da Polícia Federal. Como isso vai se desdobrar em termos jurídicos, eu não faço ideia ainda, né? Agora, efetivamente, nós temos que os dois nomes, um nome passa muito tranquilo pela crítica que o Sérgio Moro fez, ao que parece até o presente momento, e o segundo nome abre espaço para aquela crítica que o Sérgio Moro fez. E aí o que nós temos nesse desenho todo, então? Uma situação em que o presidente tenta gerar um processo de equilíbrio que diminua o desconforto que ele expressa ao dizer que tem a soberania para tomar a decisão, mas de outro lado ele ainda abre um flanco para um processo de crítica. E aí nesse aspecto, eu creio que vai valer muito a pena para todos nós observarmos no decorrer dos dias e das semanas qual vai ser a receptividade da Polícia Federal ao novo diretor. Que significa dizer o quê? O diretor terá, a gente sabe que ele vai ter a caneta, mas ele terá de fato a possibilidade de criar algum tipo de interferência nas ações dos policiais federais, ou melhor, os policiais federais criarão algum tipo de operação ou ação que sirva para fustigar a capacidade do diretor-geral em termos de ascendência sobre o restante, né, do grupo. Isso é uma pergunta em aberto. E aí esse elemento é muito interessante. A gente precisa observar quais serão as configurações resultantes do processo, né, do processo de entrada do novo ministro da Justiça, do novo diretor da Polícia Federal, dentro da estrutura técnico-burocrática do Ministério, a gente está falando basicamente da polícia, e como isso vai ser interpretado pelo mundo político. E aqui, nesse aspecto, eu creio que vale a pena a gente falar um pouquinho
da entrevista coletiva que foi dada ontem pelo Rodrigo Maia, né? Em que ele deixou muito claro que não há espaço, interesse ou mesmo vontade dele, como presidente da casa, de levar adiante qualquer processo de impeachment nesse momento. Muito ao contrário, ele disse que o foco principal é o combate à pandemia e que só vai falar de pandemia. Sendo que, inclusive, um elemento interessante da coletiva foi que ele terminou a coletiva no meio, né? Ele respondeu uma primeira pergunta, respondeu a segunda, na hora que veio a terceira, perguntando, então, e o impeachment, ele terminou a coletiva, ele falou boa tarde, não tenho mais nada a responder e foi embora. O que isso mostra? Isso reforça o que a gente tem conversado aqui todos os dias, né? Ou ao menos de segunda a sexta, os dias úteis, apesar de que o isolamento social fez com que quase todo dia seja útil no meu caso, né? Assim, eu trabalho de domingo a domingo praticamente. Não, trabalho de domingo a domingo, é um fato. O Rodrigo Maia deixou muito claro que não há clima político para fazer nenhum tipo de diálogo ou reflexão ou pressão em termos de impeachment nesse momento. E por que isso? Porque é uma percepção muito clara do presidente da Câmara de que ele não tem maioria e que não é a hora, né? Então esse é um ponto importante para a gente prestar atenção e isso vai, sem sombra de dúvida, gerar alguns elementos novos no decorrer dos próximos dias. E aí, tudo isso vai depender também do nível de estrago de novas denúncias do Moro, que até o presente momento tá quieto. E aí vem aquela grande questão, né? Essa calmaria é a prévia de uma tempestade se aproximando, ou essa calmaria é uma calmaria de fato e as coisas estão estabilizadas e a gente vai começar a ter um novo desenho de prioridades? Isso é uma pergunta importante. E aí, nesse aspecto, a gente volta a um terceiro ponto aqui, eu já estou quase terminando e vou migrar para as perguntas. A gente vai para um terceiro ponto que é o posicionamento do novo ministro da Saúde, né? O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, tem já 10 dias, se eu não me engano, como ministro da Saúde, e ele recebeu uma enorme pressão dos secretários de saúde de estados e municípios que literalmente o pressionaram e o colocaram contra a parede para que ele parasse de falar de dinheiro e de custos e de outros elementos e de reabertura, né? E começasse a ajudar os estados e os municípios de fato a lidarem com os problemas da pandemia. E aí a coletiva de ontem já foi uma sinalização nesse sentido e hoje o novo ministro vai fazer uma reunião com os representantes das secretarias de saúde dos estados e dos municípios para que se tente chegar a algumas ações mais práticas. Então, o que a gente tem aqui, gente? Do nosso primeiro diálogo até o diálogo de hoje, nós vemos o governo passando por várias fases, né? Negação, confronto, tentativa de ajuste, né? E agora parece que o governo encontrou um rumo, né? Eu não estou entrando aqui no mérito desse rumo ser bom ou ruim, ou se esse rumo vai funcionar ou não, né? O que eu estou querendo dizer é, o governo parece ter encontrado um jeito de unificar a narrativa sobre todo o processo de crise, né? Ter contornado os elementos mais críticos desse momento, que era o fato de que alguns ministros estavam remando na contracorrente do presidente da República, e parece que pelo menos nesta terça-feira o governo tem algum controle em termos de governança. Qual é o desafio? O desafio é saber que se esse controle em termos de governança se transforma em estabilidade, porque a gente ainda não tem estabilidade do ponto de vista decisório, né? Eu creio que esse, sem sombra de dúvida, é um elemento muito, muito importante. Então, falado isso, essa introdução, eu vou às perguntas, beleza? E aí vamos torcer para o indicador funcionar direitinho. Eu estou pensando em comprar um celular do tamanho de um quadro do Picasso, porque na hora que eu bater o dedo, eu consigo chegar nas perguntas. Vamos lá! Vamos lá, primeira pergunta, né? Como você acha que vai ser o posicionamento e reação do Bolsonaro com a abertura de inquérito? Peraí, Marcela, que é grande. Com a abertura de inquérito, né? Então, tem dois fatos interessantes aí, Marcela, que são bastante relevantes para a nossa situação. O primeiro deles ontem saiu uma pesquisa da Datafolha de noite mostrando que o Bolsonaro tem os 30% dele ainda, né? Não desidrata dos 30%. Quer dizer, 27% das pessoas acham o governo ótimo ou bom.
Enquanto isso não desidratar, o presidente vai continuar no jogo de diálogo direto com essa base, dizendo que ele é um homem contra o sistema. Então ele não vai efetivamente diminuir o tom, não é uma característica do presidente, mas em algum sentido ele parece ter a percepção de que uma abertura de impeachment agora não gera um problema para ele, muito ao contrário, porque ele acredita que está blindado, de um lado, por esse componente da cidadania, né, por esse apoio popular dos militantes, e de outro lado, pelo apoio do Centrão. Eu creio que esse elemento vai gerar algum tipo de situação em que ele continue alimentando essa narrativa de homem contra o sistema. Agora, de fato, é importante lembrar que o número de pedidos de impeachment se avoluma e o presidente da Câmara dos Deputados não parece interessado em levá-los adiante porque não percebe uma vantagem estratégica nisso, né? Outro ponto importante também é que conseguiram uma liminar na justiça para que o presidente mostre os seus exames. Então, em algum sentido, ele vai ter que mostrar o exame, né? A gente não sabe como é que isso vai ficar, tá bom? Obrigado pela pergunta, espero que tenha respondido. Pergunta aqui do Daniel. Você não vê que a escolha de um nome fraco ao MJ fortalece a ideia de desmembramento da segurança pública? Daniel, é uma hipótese possível e provável, né? Porque esse é um ponto importante também. O que gerou algum desconforto no presidente Bolsonaro e no seu grupamento político, e gerou esse desconforto tanto no Ministério do Guedes em algum momento. Vamos lembrar que algumas semanas atrás o Guedes não estava em uma situação confortável, né? Quanto no Ministério do Moro é o fato de que a percepção de ministérios muito fortes incomodava, sobretudo, pelo protagonismo e por alguma rebeldia em termos de escolha. O André Mendonça é o nome do presidente e chega sem nenhum tipo de respaldo político, que é uma situação diferente, por exemplo, dos dois ministros que saíram por último, né? O Mandetta era ministro da Saúde com o respaldo do DEM e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, na hora que o caldo engrossou, o DEM por diversas vezes manifestou suporte a ele, né? E o Sérgio Moro com aquele enorme suporte popular que colocava o presidente em uma situação difícil no que dizia respeito ao ataque pessoal, né? Tanto que já começaram alguns tipos de manifestação que são bastante ofensivas em relação à reputação do ex-ministro Sérgio Moro. Ele respondeu, mas nenhuma delas saiu diretamente do núcleo familiar. Assim, você não tem Eduardo, Carlos, Flávio postando ataques diretos ao Moro, porque é uma medida de cautela, há uma preocupação. Quando a gente pega esse redesenho do Ministério da Justiça, foram especulados aí algumas situações. Uma delas envolvia o desmembramento entre o MJ e uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, ou Ministério de Segurança Pública. E ventilou-se de maneira muito forte o nome do Fraga, né? Que foi deputado federal pelo Distrito Federal, é muito próximo ao presidente Bolsonaro, mas tem enorme rejeição do mundo político. Nesse exato momento, o que a gente tem concretamente é que parece, mas vamos lembrar que esse governo vive de chacoalhões, essa ideia de confronto também está dentro da tomada de decisão. O que a gente tem até o presente momento como percepção é que se escolheu um nome técnico, né, que não vai gerar rivalidade política em relação ao presidente, e aí eu creio que vale você prestar atenção no fato de que a escolha do André Mendonça é muito parecida com a escolha do Nelson Teich. É um cara que tem um determinado respaldo técnico, mas não tem ascendência política nenhuma, né? O que significa dizer, o que está por trás, a meu ver, dessa situação? Transparece a percepção de que você quer um ministro que dê conta do recado, mas você não quer um ministro que em algum momento possa se sentir com a capacidade de afrontar a tomada de decisão, né? E o André Mendonça não tem isso no Ministério da Justiça e o Nelson Teich não tem isso no Ministério da Saúde. E aí, se em algum momento o governo precisar fatiar o Ministério, e eu creio que esse fatiamento pode acontecer, por exemplo, Daniel, se ocorrer
uma necessidade de reforma ministerial, né? Abre um processo de impeachment, alguma coisa que coloque o governo em uma situação ruim, o governo vai ter que aumentar o nível do pedágio pago ao Centrão para manter apoio, aí eles podem fazer uma reforma. E aí o ministério entra, o fatiamento do ministério abre mais uma pasta. Vamos lembrar que a Dilma, por exemplo, teve mais de 20 ministérios em algum momento, né? Quase 30. E isso para acomodar partidos. Isso pode acontecer também no governo Bolsonaro, eu não descartaria, tá? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos lá. Aqui a gente tem... supondo um exame positivo para Covid, isso abalaria de alguma forma o governo? Então, meu velho, supondo um exame positivo de Covid, aí a gente vai trabalhar com o e se, né? E se for positivo? E se tiver o exame e se for positivo? Caso tenha o exame, caso seja positivo, o presidente vai ter que rever a narrativa, né? Eu creio que é interessante aí o fato de que provavelmente o presidente vai simplesmente desdizer o que disse, né? Quando ele apresentou, não sei se ele apresentou o exame, acho que ele não apresentou o exame, essa é a verdade, ele não apresentou o exame, mas disse que estava bem. Caso isso aconteça, ou ele apresentou negativo, eu não lembro agora, se alguém lembrar aí me diga. Se o exame for positivo, o presidente vai ter que reinventar a narrativa, mas aí é um ponto interessante. Tudo envolve o fato, bastante emocional em determinado sentido, meu velho, que significa dizer o quê? Imagina que o exame é positivo, né? O exame é positivo, qual a interpretação que a gente pode dar aos fatos? Uma interpretação é, nossa, o exame é positivo, que absurdo, o presidente mentiu. Essa é uma interpretação que vai tentar ser explorada por um determinado espectro político. Uma outra interpretação possível, que provavelmente... Obrigado, Marco, não apresentou o exame. Uma outra interpretação possível é dizer, olha... Esse pessoal quer tanto me destruir que eles invadem a minha privacidade. Você gostaria de ter seu exame médico exposto nas ruas? Né? Então, esse embate narrativo, em algum sentido, é bom para o presidente, porque vamos lembrar o seguinte, é a polarização que mantém a sustentação do governo. Isso quer dizer, é a ideia de confronto constante, de que a interpretação dos fatos políticos envolve uma luta entre bem e o mal, que dá ao governo o substrato para continuar tendo 30% do eleitorado. Então, caso o exame exista e caso o exame seja positivo, o impacto tende a ser forte, mas lembra, tudo vai decorrer das interpretações políticas do processo. E nesse exato momento, o presidente ainda tem a vantagem de possuir a narrativa, está todo mundo falando sobre ele o tempo todo, né? E de outro lado, ele tem a possibilidade de dizer que é uma invasão da sua prioridade, da sua privacidade, um desrespeito a ele. Vamos ver. Vamos lá, mais uma pergunta. Vamos aqui. Uma pergunta do Marcos aqui. Como fica a narrativa de ser contra o sistema com alianças de Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto? Essa pergunta é excelente. A narrativa fica no sentido de que até o presente momento o governo não colocou nenhum desses novos aliados no primeiro escalão. Como ele não coloca no primeiro escalão do ministério, ele diz que não existe. Porque ele, lembra, esse é o governo que funciona com a resposta simples à pergunta complexa. Então você faz o quê? Você diz que, e o Centrão? Não, os caras estão vindo porque querem. Tem alguém no meu ministério? Não tem ninguém, né? O ponto a saber aí, eu creio que a sua pergunta é interessante por isso, o ponto a saber é, se em algum momento a situação se tornar mais crítica para o governo, esses novos apoiadores vão cobrar um ticket mais caro? Isso quer dizer, eles vão pedir um preço mais alto? Se eles pedirem um ticket mais alto, aí o governo vai ter que abandonar a ideia de segundo escalão e ter que ceder pedaços do ministério. Aí é a hora que a narrativa entra em um processo de contradição muito forte, tá? Aqui, mais uma. Gente, para quem fez mais de uma pergunta, eu vou fazendo rodízio, tá? Eu vou pegando pessoas que ainda não fizeram perguntas para ser mais justo. Vamos lá. Professor, com o Moro fora do jogo, qual o impacto da criação do Ministério de Segurança Pública para o governo? Eu creio que tem dois elementos importantes, né? Nesse impacto de uma possível criação de um Ministério de Segurança Pública. O primeiro é a necessidade de acomodação de forças políticas. O segundo é o desmembramento da pasta,
né? E um elemento resultante dessas duas questões é a construção ou não dessa pasta de segurança pública muito alinhada com o presidente Bolsonaro do ponto de vista moral, que significa dizer o quê? Essa pasta da segurança pública vai servir para dar vazão àquela agenda moral que estava muito presente durante a campanha eleitoral e que com o Sérgio Moro, em termos concretos, não avançou. Vamos lembrar, né? O Moro apresentou um pacote anticrime, mas o Moro não foi um grande advogado, por assim dizer, ou talvez o Congresso não tenha deixado isso acontecer também. O Moro não foi um grande advogado dessas pautas extremamente conservadoras do governo Bolsonaro, como a questão da liberação do porte de arma de fogo, da posse de arma de fogo e outras coisas, né? Inclusive, essa foi uma crítica que o Bolsonaro fez no seu discurso. Ele falou que o Moro era anti-armamentista, né? E relembrou a questão de outras pequenas celeumas. Acho que esse é um impacto interessante. Muito provavelmente, se esse ministério vier, e quando vier, ele vai marcar uma redefinição das lógicas estratégicas e da repartição de poder do Bolsonaro com seus entes, né? Com seus novos apoiadores dentro do Congresso. Aí vamos aqui, mais uma. Que fatores levariam o Jair Bolsonaro a perder o apoio dos 30% dos fiéis eleitores? Jane, eu creio que uma tragédia, né? Uma tragédia que pode ser uma tragédia econômica, ou uma tragédia de saúde pública, ou uma tragédia de âmbito moral, que é, por exemplo, o fato de que exploda um grande escândalo que envolva diretamente o Bolsonaro ou algum dos seus apoiadores mais próximos, assim, mas com provas tão cabais e tão evidentes que você não teria como negar isso. Talvez. E mesmo assim eu não tenho essa garantia de maneira muito clara na minha mente, porque me parece que o Bolsonaro tem sido muito eficaz e a narrativa do governo tem sido muito eficaz até aqui em politizar as agendas no sentido de que elas se tornem maniqueístas, entende? Isso quer dizer o quê? Ou você é bom e está com a gente, ou você é mau e está contra a gente. À medida que você é mau e está contra a gente, o que você fala não vale, né? E nesse aspecto tem enorme importância o papel que a militância em ambiente virtual tem construído, né? A militância em ambiente virtual do governo, do bolsonarismo como plataforma política é muito, muito eficaz. Então, por exemplo, de sexta-feira para cá, eu devo ter recebido em diversos grupos de WhatsApp, devo ter tomado conhecimento via Twitter, por exemplo, também, de mais de 400 peças de mídia, assim, alguém se deu ao trabalho de montar uma peça de mídia que é demeritória ao ex-juiz Sérgio Moro, né? Ou que é, em algum sentido, uma protetora de reputação da figura do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa militância em ambiente virtual tem um impacto muito profundo nessas lógicas que a gente constrói e tem gerado uma radicalização em que você não tem moderação, né? O desafio, a ideia dos extremos políticos, seja a direita ou seja a esquerda, é que você tenha uma erosão do centro para que o que tem posições diferentes de ti não seja visto só como um discordante ou um rival político, ele é visto como um inimigo. E nesse sentido, as percepções colocadas até agora pelo governo na ideia de politizar tudo têm funcionado e têm sido muito bem sucedidas. Por isso que eu acho que é uma enorme dificuldade de derretimento desses 30%, a não ser que tenha uma tragédia que gere desilusão, né? Que é mais ou menos o que aconteceu com o PT, com os escândalos de corrupção continuados. Você tinha uma ideia, uma parte dos militantes, dos votantes do PT achavam que era um partido que ia salvar a nação. A repetição de escândalos fez com que esse apoio derretesse, porque as pessoas se desiludiram, né? Tem mais uma aqui. Acredita que o André Mendonça aceitou o cargo para uma possível nomeação no STF? Não sei te dizer, Marco, sinceramente, porque aí entra num nível de especulação que transcende a minha capacidade de análise, tá? Mas pode acontecer. Vamos lembrar que o Brasil tem um histórico de que presidentes fazem as escolhas, né, dos ministros do STF. E a gente pode dizer, o Gilmar Mendes foi escolhido pelo Fernando Henrique Cardoso, o Dias Toffoli foi escolhido porque era advogado do Partido dos Trabalhadores. Não me surpreenderia, mas eu não sei te precisar, tá bom?
Tá, como fica as relações internacionais com a chegada de André Mendonça no Ministério da Justiça? Olha, até onde eu vejo, não tem, o ministro da Justiça não tem uma influência direta nas relações internacionais. O que me parece é que, agora, se você está perguntando da influência da indicação em termos de imagem do Brasil, de percepção de Brasil no exterior, de fato a gente tem que esse é um momento de abalo, né? A percepção que se tem crescentemente em casas de análise Brasil afora e a percepção que se tem crescentemente na mídia internacional é que o governo brasileiro tem uma enorme crise de governança. E essa crise de governança tem dado enorme dificuldade em criar um processo de reação eficaz às crises que se avolumam, né? Tem sido muito comum, e hoje eu estava lendo o Corriere della Sera, que é italiano, e ontem teve uma notícia igual no New York Times, isso já apareceu até no Haaretz, que é israelense, e todos dizem, o Brasil está no meio de uma tempestade, o governo parece não saber o que fazer, né? E me parece, nesse aspecto, que o nome do André Mendonça não ajuda a diminuir a crise, ele não ajuda a aumentar, né? Mas ele não diminui a crise por si, é esperar o desenvolvimento do trabalho e ver o que vai acontecer de fato, tá? Pam. Mais uma, dedinho. Vai, dedinho. Ver se tem mais alguém aqui. Essa é boa, né? A solicitação do Eduardo Bolsonaro no STF de cancelar a CPMI das fake news foi uma atitude de desespero? Eu não sei se é uma atitude de desespero, meu velho, mas nitidamente a CPMI das fake news gera algum tipo de temor em alguns grupamentos políticos da política brasileira, né? E aí, nesse aspecto, vai ser muito interessante ver como essa nova dobradinha, Ministério da Justiça, Polícia Federal, vai reagir nos processos de investigação, né? Porque, efetivamente, o que a CPMI das fake news tem feito, se você nunca ouviu falar, a CPMI das fake news é uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o impacto de notícias falsas na última eleição, tá? Ela é composta de deputados e senadores. E uma discussão muito forte dentro dessa comissão é saber se a gente criminaliza ou não as notícias falsas. E aí, se as notícias falsas forem criminalizadas de fato, você tem um impacto sobre uma série de agrupamentos políticos, né? Eu creio que é muito mais uma tentativa de blindagem do que uma ação de desespero, tá? Tantã, vamos ver se tem mais uma. Aqui o que acho do André Mendonça, visto que ele é adorador do Dias Toffoli. Então, eu não tenho uma opinião pessoal sobre o André Mendonça, sendo muito honesto, tá? Mesmo porque nem é o objetivo aqui emitir opiniões pessoais sobre a coisa. Eu creio que do ponto de vista de análise, e eu conversei isso no início da nossa live aqui, ele é um perfil que atende à presidência da República em dois processos, né? De um lado, ele tem uma relação de proximidade com o presidente, e de outro, ele representa uma parcela importante do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro ao ser evangélico, ao ser um pastor evangélico. Eu creio que esse cruzamento de religioso, conservador e de proximidade com o presidente o credencia para a presença no Ministério da Justiça. Agora é saber se efetivamente a presença dele vai significar alguma espécie de blindagem ao presidente nesse processo que está transcorrendo, né? Algumas ações da Polícia Federal estão transcorrendo. O ex-ministro Moro falou isso. No fim de semana nós tivemos notícias sobre isso. É ver o impacto desses processos no dia a dia. Tá bom? Vamos ver se tem mais uma. Opa, acho que não. Estamos bem. Pessoal, nós chegamos a mais de 40 minutos do nosso diálogo, né? 45 minutos de diálogo. E eu vou começar então a me despedir, né? É triste a dor do parto, mas eu parto. Essa piada é muito ruim, eu sei, mas eu queria fazer, mesmo assim. Nossa, velho, essa piada é muito ruim. Se eu soubesse cortar esse troço, ou melhor, se eu não tivesse o compromisso de colocar essas lives no YouTube na integralidade, eu iria cortar essa piada ruim, né? Mas já foi, agora, enfim, já era, né? De toda forma, gente, eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram aqui a live durante o dia de hoje. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão chegando agora e eu queria informar a elas que a nossa live começa ao meio-dia.
Então vocês estão chegando no finalzinho. Eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas e participaram do nosso papo. E o que eu fiz errado, gente? Eu não sei, ainda fez errado. Meu Deus, eu não sei o que eu fiz errado, mas eu devo ter feito alguma coisa. Gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês todos os dias. Por favor, sintam-se à vontade. Eu vou colocar no Stories depois uma enquete de sugestão de temas para a gente ir dialogando também. Esse é um espaço para que a gente possa avançar. Poxa, Gustavo, é 1 hora antes, então você tem que entrar no seu horário aí, que eu não sei qual é, enfim. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar sobre esses temas. Amanhã a gente se fala ao meio-dia. Eu peço, mais uma vez, encarecidamente, que vocês recomendem essa página para os amigos de vocês, que vocês peçam para que mais pessoas nos sigam, para a gente conseguir criar essa onda de diálogo, de debate analítico sobre o processo político, né? E lembrando, né, pessoal que está chegando agora, minha querida amiga Jéssica, é o meio-dia, Jéssica, entra ao meio-dia. Essa live vai depois para o YouTube, todas as lives estão lá, elas não são cortadas, a gente coloca o diálogo integral, o nosso compromisso é com a transparência mesmo, com a transparência da análise da informação, e eu preciso da ajuda de vocês, para recomendarem essa live e a minha página para os seus amigos. Ian, obrigado pelo abraço, viu, meu querido? Prazer ter você aqui. Para vocês recomendarem essa página para os seus amigos, para vocês dizerem para me seguir, para vocês falarem para assistir essa live. Sigam o Creomar no Instagram, sigam o Creomar no Twitter, sigam a Dharma no Instagram, sigam a Dharma no Twitter. E nós nos vemos amanhã. Opa, Gabiati, obrigado, irmão, por estar presente. Nós nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, ao meio-dia, para conversar de temas importantes sobre a conjuntura política. Um beijo, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e lembre-se, análise não é conversa de bar. Beijão. Tchau, tchau.